Oi, turma! Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre composição e decomposição. Mas, professora, o que é isso? Composição e decomposição? Lembram que nós já aprendemos sobre as unidades e as dezenas? Eu vou usar aqui aquele material dourado improvisado, que vocês também podem fazer em casa, ou com essas pecinhas de Lego, como eu fiz aqui, ou com outros materiais, como eu já falei na última aula. Canetas. Nesse caso aqui, as barrinhas são as dezenas e esses bloquinhos menores são as unidades. Aí na casa de vocês, vocês podem usar as canetas para serem as dezenas, vocês podem usar clips, tampinha de garrafa para ser as unidades, tá bom? Eu quero representar o número 12 com material dourado. 12 são 12 unidades, certo? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Se eu tenho... Lembram que eu disse que o máximo de unidades que a gente pode ter são 9? Aqui eu tenho mais de 9, certo? Quando a gente completa 10 unidades, o que a gente faz, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 unidades aqui, eu vou substituir por uma dezena, porque 10 unidades não é igual a uma dezena. Então, olha só. Então, aqui eu tenho 10, 11, 12. Então, no número 12, eu tenho uma dezena e 2 unidades. E dessa forma, a gente acabou de fazer a decomposição do número 12. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Olha só essa imagem. Eduardo tem uma coleção com 16 bolinhas pula-pula. E ele quer guardar essas bolinhas em um saquinho. Porém, nesse saquinho só cabem 10 bolinhas. 6 bolinhas ficaram de fora do saquinho. Então, as bolinhas ficaram separadas em 2 grupos. Um grupo com 10 bolinhas e o outro com 6. Dizemos que o número 16 foi decomposto em 2 partes, ou uma dezena e 6 unidades. Decompor um número é separá-lo em partes menores. Mas nós podemos juntar as bolinhas do Eduardo que estão dentro do saquinho com as bolinhas que estão fora do saquinho para compor o número total de bolinhas que o Eduardo tem. Juntamos o 10 com o 6 para compor o número 16. E assim fizemos a composição do número 16. A ideia de composição está ligada, é bem parecida, com a ideia da adição. Decompor um número é como se ele fosse desmontado em partes menores. E compor um número é como se estivesse usando números menores para montar, para formar um outro número maior. Mas um número ele pode ser decomposto em mais partes, não necessariamente só 2. Por exemplo, o próprio número 16. Se pegarmos as 16 bolinhas do Eduardo, podemos separá-las em 3 grupos, ao invés de 2. Um grupo de 7 bolinhas, outro grupo de 6 bolinhas e mais um grupo de 3 bolinhas. Assim, o número 16 foi decomposto em 3 partes. Existem ainda várias outras formas
de fazer essa decomposição. Mas esse, turminha, é um assunto que precisa de muito treino, tá bom? E para isso, a gente vai fazer as questões e estudar as páginas 47, 48 e 49 até o exercício número 2 do seu livro de matemática. E depois eu volto aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Combinado? Um beijão e até mais!